Bora conversar sobre Furiosa, e se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, meu nome é Vitor Vieira, esse é o canal Ver ou Não Ver, e esse é o nosso espaço para conversar sobre filmes. Olha, eu fico muito triste quando eu vejo um filme como esse ter uma bilheteria muito baixa, e eu fico pensando, né, o que pode ter acontecido, se talvez foi aquele problema com o CGI, com a computação gráfica que todo mundo ficou detonando quando viu o trailer, e talvez pelo preço do ingresso o pessoal fique com o pé atrás. Será que é melhor esperar agora que já tá chegando no streaming muito mais rápido do que antigamente? Será que eu não espero para assistir em casa? E olha, eu vou responder essa pergunta, mas antes, vamos, já que a gente tá começando sobre esse ponto, vamos falar sobre os pontos negativos, e aqui eu vou usar negativos entre aspas, mas entre grandes aspas. Eu digo isso porque definitivamente é só uma dinâmica que eu tô buscando trazer aqui para os meus vídeos para tentar balancear, né, não deixar com que a minha análise ela fique muito pendida para um lado. Eu sempre tento ver um lado bom e um lado ruim das coisas que eu assisto. E falando desse lado ruim, aqui a gente acompanha um épico de vingança. Antigamente a gente tinha muito desses épicos, que a gente pega um herói e conta a história desse herói. Geralmente são grandes produções onde se gasta muito dinheiro e onde se passa muito da vida do herói. São realmente histórias muito grandes que englobam um enredo gigantesco. Você tem aquela sensação de epopeia, de que não é uma história simplesinha, não é uma história fechada, ela é uma história que tem aquele ar expansivo, aquele ar de coisa grande, sabe? Que você bate o olho, você termina de ver o filme e diz, nossa, esse universo aqui é gigantesco demais, o cara abordou muitas coisas aqui. E sendo um épico, a gente vai acompanhando a história de Furiosa, mas a todo momento que eu tava assistindo, a experiência me remetia a, ok, eu tô entendendo pra onde ele quer ir pra que a gente chegue na Estrada da Fúria, que é o filme seguinte, que na verdade é o filme anterior, lançado há 10 anos, só que nessa cronologia é o filme seguinte. Então, como ele se trata de uma prequel, né, que é uma história antes, eu via toda a construção com esse olhar. Ah, isso aqui ele quer levar a gente a entender aquela parte específica do filme. E até no final, numa grande fala, num grande diálogo que a Anya Taylor-Joy tem com Chris Hemsworth, né, que é o vilão aqui dessa história, ele pergunta pra ela, sim, mas o que eu quero saber, você tem a capacidade de tornar essa história épica? E automaticamente na minha cabeça, claro que ela tem, porque é um dos filmes de ação mais importantes das últimas décadas, o Estrada da Fúria, e se tem uma personagem que tem capacidade de ampliar a ação num nível que a gente viu no Estrada da Fúria, é a personagem da Furiosa. Então, a gente transpondo para os universos dos jogos, se você já jogou alguma coisa, é mais ou menos como se aqui fosse uma grande DLC e o jogo principal fosse o Estrada da Fúria, entendeu? É mais ou menos essa comparação que eu quero trazer. Ele tem sim coisas muito próprias dele, ele tem algumas coisas que você bate o olho e diz, não, esse aqui é algo que ele tá implementando nesse filme, desde o jeito de contar até as coisas que acontecem aqui. Tem poucas coisas, mas tem coisas que são específicas de Furiosa, só que a todo momento ele tem aquele ar de uma parte, é uma expansão da história que começou no primeiro filme. Mas o George Miller assume isso, em nenhum momento ele tá tentando esconder, tanto é que assim que acaba, ele dá fragmentos do filme seguinte, né? Ele bota cenas do que acontece em Estrada da Fúria pra gente ir relembrando, caso você não tenha reassistido pra assistir esse segundo aqui, ele dá esses pequenos fragmentos justamente pra poder fazer com que a gente vá relembrando, ah, porra, ela vai fazer isso e aquilo, e a gente saia com aquela sensação de ideia completa da sala de cinema. Então ele assume, olha, isso aqui que você acabou de assistir é um grande complemento, é uma história que eu tô usando pra aumentar, pra potencializar o que eu já fiz em Estrada da Fúria. A fotografia, ela tá bem bonita, tá? Ela continua com uma pegada bem parecida com a de Estrada da Fúria, só que eu acho que ela tá um pouco inferior. Quem assina aqui é o Simon Duggan e ele assume o cargo do diretor de fotografia após a aposentadoria do John Sayles, que foi o cara que assinou a fotografia do primeiro filme, o que é uma grande pena, porque ele fez um trabalho espetacular no primeiro. Eu teria, se eu fosse George Miller, cozinhado a cabeça do cara pra dizer, véi, se aposente depois desse segundo aqui, pra ficar a história redondinha. Eu acho que seria algo superior em termos visuais, em termos técnicos visuais, mas o Simon Duggan não faz feio não. Eu acho que talvez, tá? E só talvez, essa troca seja o que tenha deixado esse filme com a cara de CGI feio em relação ao outro. Não que o primeiro Estrada da Fúria não tenha CGI, na verdade ele tem demais, só que ficou na cabeça da gente, ficou na nossa memória que é um filme essencialmente feito de efeitos práticos. E eu acredito que
que isso não é só montagem, isso não é só CGI bem feito. A fotografia tem um grande peso aqui, tem uma grande influência nisso. Mas ó, quando você vai parar pra pensar sobre tudo, são detalhes tão pequenos, cara, são coisas tão irrelevantes, sabe? Eu só tô trazendo aqui só pra pontuar pro meu vídeo ficar um pouco mais completo, pra eu dizer que essa é a parte negativa do filme, porque quando a gente compara todas as outras coisas boas que Furiosa ela traz, pô, isso passa, você nem vai se lembrar. Porque agora sim, começando os pontos positivos, né? Eu adorei a profundidade que a personagem Furiosa ela ganha aqui. Tudo bem, eu trouxe isso como um ponto negativo, como se essa fosse uma DLC de um jogo original, mas ao mesmo tempo isso acaba sendo muito positivo porque ele engrandece o Estrada da Fúria de uma forma fenomenal. Você começa a entender as ações da Furiosa, você começa a entender como aquela personagem ela se comporta, por que ela se comporta daquele jeito, todos os traumas que ela vai levando ao longo da vida dela desde pequena. Então toda aquela construção, toda a mitologia, não apenas da personagem, mas do universo que a gente vai se aprofundando através dela, é tudo muito bem feito, cara. Sinceramente, eu acho a Furiosa um personagem sensacional. Ela tem até mais camadas do que o Max, que a gente sabe que ele teve a questão da família dele no primeiro filme, mas, pô, a construção dela eu acho mais interessante. Eu não sei, isso pode até parecer um grande pecado pra quem é fã da franquia, mas eu acho que eu gosto mais da Furiosa do que do Max em si. Não é o Max de Tom Hardy ou o Max do Mel Gibson, não. Tô falando do Max como personagem de maneira geral mesmo. E eu podia postar, mas isso é só viagem da minha cabeça, que se o George Miller já tivesse essa personagem na cabeça antigamente, desde o lançamento dos primeiros filmes, o nome da franquia seria outro, não seria Mad Max. Mas essa questão de tornar a personagem interessante, ela se expande também pro universo, todo o universo, toda a construção, a mitologia das coisas, o funcionamento das coisas, é tudo muito interessante, é tudo muito criativo, velho. E sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente termina de ver um filme de uma franquia gigante, de tipo, ah, porra, é legal, mas tá bom, né? Já foram 5 filmes, aqui não, aqui ele torna tudo muito interessante. Deu vontade, inclusive, de ver mais da mãe da Furiosa. Ela é um personagem que aparece muito pouco, mas o pouco que ela aparece já é o suficiente pra eu querer saber mais de onde veio aquela mulher, como é que ela treinou, qual é o cargo que ela tem dentro daquela cidade verde ali. Inclusive, num próximo filme, eu iria feliz se fosse pra contar a história da mãe dela, o que combinaria demais com a pegada do universo Mad Max que o George Miller tá construindo, porque seria o diferencial, ele contando sempre a história anterior, sempre de trás pra frente. Ah, Vitor, Star Wars já fez isso, fez a prequel, a trilogia, mas não dessa forma, ele contando sempre uma história anterior. Eu acho que combinaria demais e eu com certeza estaria no cinema pagando o ingresso na estreia. E o que me deixa mais fascinado com essa saga toda é a simplicidade das coisas. Apesar de ser um mundo muito rico, com coisas, com cores, com pessoas muito diversas, ao mesmo tempo o funcionamento das coisas, como elas são colocadas em tela, é feita de forma muito simples. Olha, aqui essa cidade funciona desse jeito, ela tem ligação com essas outras duas aqui. Essa aqui ela oferece alimento, essa aqui oferece munição, essa outra aqui oferece combustível, e a gente vai trocando uma com as outras e isso cria um ecossistema sustentável no meio de todo esse caos que a Terra acabou caindo. Então ele poderia muito bem colocar complexidade nessa questão da tentativa de sobrevivência, mas ele escolhe não fazer isso e não fica algo simplório, fica simples, mas não simplório. É algo que tem o seu próprio estilo, é algo que satisfaz do jeito que é, e é muito bom isso. A trilha sonora tá excelente, ela tá sempre o tempo todo empurrando o filme pra frente, empurrando o filme pra história, sobretudo nas cenas de ação, que tem menos quantidade de ação se você comparar com Estrada da Fúria, mas quando a ação vem, ela vem com força, ela vem espremendo você da tela pra trás, pra cadeira. Em vários momentos eu tava assistindo e fiquei com aquela sensação de que tipo, nessa hora eu parei de respirar, saca? Quando o negócio acontece assim, que você vai quase roendo a unha. E pra completar com tudo isso, tem as atuações que estão muito, todo mundo tá dando um show aqui.
aqui. Existem, obviamente, atuações que elas têm mais destaque, mas tá todo mundo muito bem. Começando pela Lana Brown, que é a menininha, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas enfim, ela foi uma grande surpresa. Nos trailers ela só aparecia ali como a pequena furiosa na fase da infância. Eu não esperava que ela tivesse tanto protagonismo assim, tanto tempo de tela, e o filme eu acho ali que se dedica pelo menos 1 hora para ela, mostrando a vida dela, e foi uma grata surpresa porque ela, assim como a Anya Taylor-Joy, atua muito com o olhar. É uma personagem de poucas falas, que tem um ódio incrustado dentro, e você percebe isso pela expressão da personagem. E aí puxa, obviamente, pra Anya Taylor-Joy, que tá sensacional. Eu acho que eu nunca vi uma atuação ruim dessa mulher. Ela mata a pau, ela é muito boa. Ela fala muito pouco, mas quando ela fala, cada palavra tem um peso gigantesco, e você sempre fica com aquela tensão presa. Ela prende a atenção dentro dela, porque em muitos momentos do filme ela precisa segurar isso para poder se vingar, para poder colocar o plano dela de vingança em prática, e ela passa essa sensação para quem tá assistindo. Então a gente tá sempre tenso quando ela tá lá em pontos de conflitos, quando tá o conflito aparecer, quando ela tá em cena com os algozes dela, com quem botou ela para sofrer. Você, não, é agora, não, ela vai falar, o que ela vai fazer, meu Deus do céu. O Tom Burke tá bem, não é o grande destaque do filme, nem de longe. Aqui ele faz o papel mais ou menos que o Max fez no Estrada da Fúria. É um personagem que, apesar de ter um certo protagonismo em algumas cenas, ele tá pra ser o trampolim da Furiosa. Ele é o mentor dela, é o caba que dá a mão e diz assim, vamos que você tem potencial, eu vou lhe ensinar os paranauê e você vai virar a exterminadora da porra toda. E nisso, como um cara durão, um caba endurecido pelo tempo e pelas coisas que acontecem naquele mundo, ele cumpre o papel. E pra fechar, o Chris Hemsworth tá excelente aqui. Eu gosto porque ele tem uma pegada meio de tiração de onda. É aquele cara psicopata que você não sabe o que ele vai fazer, você não sabe o que ele tá pensando, mas ele vem todo cheio de piadinha, com aquele carisma, mas é um carisma diferente, não é o mesmo carisma dos papéis outros que ele fez que o deixou famoso, mas é uma parada que meio que encanta. Sabe aquele vilão que você olha e você tem curiosidade pra saber mais sobre ele, ao mesmo tempo que você tem aquela repulsa, mas não é uma repulsa de nojo, é uma repulsa de tipo, velho, esse cara é odiável, mas eu simplesmente tô hipnotizado pelo que ele tá fazendo. E sempre que ele tá em tela, ele tem um quê de apresentação da desgraça, tipo, vou fazer a galera sofrer, mas eu não vou fazer a galera sofrer simplesmente colocando a minha maldade pra fora. Eu vou tornar isso um grande espetáculo. Então ele é como se fosse um apresentador das coisas ruins daquele mundo pra gente. E como aquele mundo do Mad Max que o George Miller tá construindo é um mundo extremamente sedutor em termos de história, a gente acaba ligando uma coisa com a outra. Talvez esse seja o charme desse personagem aqui. E no final, quando ele tá conversando com a Furiosa, calma, não vou dar spoilers, mas no final eles têm um diálogo que você meio que entende a loucura, você não aceita, mas você entende a loucura da cabeça dele, algumas partes. É mais ou menos aquela relação que a gente tem com o Thanos, por exemplo, que você nunca tomaria aquela mesma atitude dele, mas há uma lógica ali, há uma humanização ali na construção desse personagem. E a cena de vingança, obviamente, bota o filme lá pro alto. Não é aquela coisa simplesona que a gente vê na maioria dos filmes de vingança de Hollywood. É uma parada bem diferente que eu digo, meu amigo George Miller, que bom que sua cabeça é louca no nível pra apresentar pra gente uma história que tenha esse tipo de desfecho nesse nível de qualidade. Como filme de vingança, ó, é sensacional. Então, pra fechar, Furiosa é um filme estiloso, direto ao ponto, e apesar de ter muito mais complexidade em termos de narrativa e em termos de história, ele acaba dependendo às vezes muito do seu antecessor, que aqui acaba sendo a história subsequente, né, a Estrada da Fúria, pra fazer sentido na franquia, mas ao mesmo tempo ele mantém a alma de toda a saga Mad Max, de todo esse universo que eu aprendi a amar e que hoje é um dos meus favoritos em termos de ação / ficção científica. E eu não sei nem se é bem ficção científica ou se ele encaixa mais aqui na questão da fantasia, mas enfim, vou colocar ficção científica, porque eu acho que acaba combinando mais. Enfim, é um filme que continua empolgando, é um dos poucos filmes de franquias gigantescas que você sente mais sede de saber mais daquela história, ele tá longe de ficar cansado. Com certeza, se o George Miller ele não quiser ou não puder continuar essa franquia, é uma franquia que pode se estender ainda por muitas outras histórias, infelizmente mediante
durante a bilheteria, né, que não tá indo muito bem. Não sei, talvez isso fique meio ameaçado a continuação, mas se eu puder lhe dizer, velho, vá, assista no cinema, aproveite que tem algumas redes aí que estão fazendo agora nesses meses de férias muitas promoções. Aqui na minha cidade mesmo, acho que o Cinemark ele tá dando todos os dias entrada R$12, então vale super a pena. É um programa que cinema, quando você vai levar, seja com amigos, seja com família, é algo que sempre diverte, algo que sempre agrega. Então sim, eu quero mais Mad Max, saga Mad Max no cinema, saga Mad Max com a Furiosa, ou focando nela, ou focando na mãe dela, ou focando no próprio Max no futuro, enfim, qualquer loucura que o George Miller tirar da cabeça dele envolvendo essas histórias, esse ambiente, pra mim, ainda tá pouco. Antes de ir, se você quer aprender a falar mais sobre cinema, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um livro que você pode comprar, que é muito bom, e ele fala da linguagem cinematográfica e como você pode avaliar e conversar melhor tecnicamente sobre o que você tá vendo, começar a entender mais aquelas obras que você antes só presta atenção no enredo, você começa a prestar atenção em outras coisas e isso engrandece a sua experiência. E além do mais, se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar o seu like e de comentar o que foi que você achou. Você já viu Furiosa? Vamos trocar essa ideia, é sempre muito bom a gente conversar sobre coisa boa. No mais, eu vou indo nessa e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa e tchau!